Boa noite. Ao sancionar a lei que determina o uso de máscara em espaços públicos e privados, Bolsonaro vetou a necessidade das máscaras em estabelecimentos comerciais, escolas e templos, novamente promovendo um boicote à pandemia que já vitimou quase 62 mil pessoas. Além da exposição ao vírus, nos últimos 4 meses, mulheres e crianças também estiveram mais vulneráveis à violência. Durante a pandemia, feminicídios, estupros e violência doméstica dispararam no país. No programa de hoje, confira a análise da fragilidade do governo Bolsonaro e acompanhe ainda uma cobertura sobre o aumento da violência contra a mulher durante a pandemia. A Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, considerados mais radicais, podem ser os próximos a dizer adeus ao governo Bolsonaro. Devido ao avanço do desmatamento na Amazônia, 29 instituições financeiras internacionais assinaram uma carta que ameaça a retirada de cerca de 3 trilhões de dólares em ativos investidos no Brasil. Já na educação, um aliado do governador João Dória, o privatista Renato Feder, deve assumir o ministério. Sobre este jogo político, vamos acompanhar a análise de Miguel Stedley, editor da newsletter Ponto. Embarque imediato. Há uma operação para salvar o governo Bolsonaro em curso. Os militares já perceberam que se esse governo naufragar, eles vão junto. E iniciaram um pequeno acordo nacional, sem o Supremo, mas com o Centrão, com tudo. Esse acordo implica em retirar ministros problemáticos, como já foi Abraham Weintraub, como é Ricardo Salles e provavelmente Ernesto Araújo, e abrir espaço para o Centrão no governo. Isso deu resultado, como a gente pôde ver essa semana, na votação que prorrogou as eleições municipais em troca da liberação de mais verbas para os municípios pelo governo federal, num acordo que envolveu aí tanto o governo Bolsonaro quanto o Rodrigo Maia. O problema para Bolsonaro não está só no Congresso, está no seu Ministério da Economia, porque a economia brasileira está naufragando, está batendo no teto, está atingindo os piores índices de toda a sua história. Só que Paulo Guedes insiste em manter uma política de austeridade fiscal, mesmo sendo autorizado pelo Congresso a superar o teto. E aí Bolsonaro vai ter que tomar uma decisão. Ou ele salva a economia para poder salvar sua popularidade, ou ele permanece com Paulo Guedes e retoma o fantasma do impeachment. Essa é a decisão que vai definir os rumos do governo no próximo período. Se Bolsonaro tenta preservar o seu pescoço, a sua popularidade, ou se vai se agarrar ao apoio do mercado financeiro na pessoa de Paulo Guedes para tentar salvar o governo. Essa é a decisão que Bolsonaro tem que tomar daqui para frente. Com a incapacidade do governo Bolsonaro em dar respostas contra o coronavírus, quem assume a dianteira para salvar vidas são os movimentos populares. Afonso Bezerra traz exemplos de ações de solidariedade realizadas pelo país. Trilhos do Brasil. Com mais de 1 milhão de infectados e 62 mil mortos, o Brasil vive mais do que uma crise de saúde. É também uma crise social, com pessoas sem ter o que comer, onde morar e sem direito à quarentena. Por isso, vários movimentos populares se unem para exercer o papel do Estado e espalhar solidariedade para quem mais precisa. Na Paraíba, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, por meio da campanha Periferia Viva, tem atuado na distribuição de cestas básicas, máscaras, sabão e quentinhas para as refeições. Em Londrina, no Paraná, as famílias sem terra doaram 44 toneladas de alimentos para os moradores da periferia. Os produtos vieram de 11 acampamentos e assentamentos do MST. No Espírito Santo, a Central Única das Favelas tem apoiado as comunidades periféricas com distribuição de alimentos. Cresce também nas redes uma vaquinha virtual para apoio à população de Altamira, no Pará, bastante atingida pela pandemia do coronavírus. A campanha se chama Ajuda pelas Famílias de Altamira.
No Distrito Federal, o Grupo Brasília Invisível tem ajudado a população em situação de rua, com distribuição de alimentos e máscaras. Reforçando o espírito de solidariedade, a gente tem algumas dicas culturais hoje que vão de podcasts para responsáveis que cuidam sozinhos de crianças a grupos de suporte para vítimas de relacionamentos abusivos. Quem compartilha com a gente é a diretora de arte Jenny Schauf. Parada Cultural. Olá, tudo bem? Meu nome é Jenny e eu tô aqui para dar algumas dicas culturais, principalmente você que é mãe solo como eu. A primeira dica é um podcast que chama Calcinha Larga, feita pela Ellen Ramos, pela Tati Bernardi e pela Camila Frender. Ele trata de maternidade de um jeito muito leve e engraçado, dá um quentinho no coração e faz você se sentir um pouco mais abraçado nesse momento de quarentena. A segunda dica é uma série da Amazon, mas que foi feita pela Hulu, que chama Little Fires Everywhere, protagonizada pela Reese Witherspoon e pela Kerry Washington. E é uma série que fala sobre dois núcleos familiares que em algum momento da vida se cruzam e começa uma trama super interessante e importantíssima de ser falada. E a terceira dica é um perfil no Instagram que chama mura.somosmuralha, que é um grupo psicológico virtual agora em momentos de quarentena, que ajudam mulheres que estão passando ou passaram por algum tipo de relacionamento abusivo. É muito importante ter isso nesse momento, saber que tem gente que está lá para te ajudar. Buscar apoio é sempre necessário para conseguir romper o ciclo da violência, que começa com pequenos abusos na relação. A repórter Nayata Oni conversou com mulheres que pesquisam sobre o assunto e que têm promovido suporte para outras mulheres em situação de violência. Ele me agrediu de uma maneira muito bruta, muito covarde, no qual ele me bateu muito chute, muito soco, muitos xingamentos, muitos palavrões, né? E ele acabou me desmaiando. Quando eu retornei, né? Minhas filhas estavam lá, minhas filhas choravam muito. O relato é de uma agressão que aconteceu durante a quarentena. Em meio a uma pandemia, onde o isolamento social é uma recomendação central, muitas mulheres se veem inseguras dentro de casa. De acordo com o relatório da ONU Mulheres, os casos de violência doméstica aumentaram 44% no Brasil durante o isolamento social. A advogada do Espírito Santo, Faida Belo, comenta essa situação. Criou mais tempo para agredir, criou mais força para fazer com que ela pense que é um objeto e criou a ideia de que ele está impune, porque pensa que o poder público também está isolado. Em decorrência disso, a mulher está em situação de evidente vulnerabilidade. As consequências da pandemia na vida das mulheres são maiores. Com o machismo estrutural, a população feminina é afetada diretamente com trabalhos domésticos e violências psicológicas e físicas, como expõe a ativista feminista do Rio de Janeiro, Fernanda Bittner. A OMS e a ONU já alertaram para o aumento da violência doméstica nesse período. Porque, claro, pensem comigo, com menos pessoas na rua, a mulher muitas vezes longe de seus parentes, de seus familiares, de seus amigos, não podendo sair de casa, com medo do vírus, sem contato com outras pessoas. Tudo isso intensifica, deixa a mulher cada vez mais vulnerável e essa mulher, claro, enfrenta mais obstáculos para conseguir fazer sua denúncia. Thaís Souza, idealizadora do projeto Menina Era Cilada, que presta auxílio jurídico gratuito às vítimas de violência doméstica na quarentena, reforça a importância de denunciar essas agressões. É importante denunciar, é importante meter a colher, sim. Não existe essa história de em conversa de marido e mulher, a gente não mete a colher, a gente mete a colher sim. A gente tem que denunciar, a gente tem que usar os canais de denúncia. Pesquisas demonstram que o contexto de emergência é um dos gatilhos mais comuns que resulta em agressões domésticas. O aumento do desemprego e a insegurança econômica, por exemplo, são situações que agravam as tensões dentro das casas, que historicamente não são ambientes seguros para as mulheres e crianças. Ivete Boulos, médica atuante no atendimento de vítimas de violência sexual,
conversou com Jonatas Campos sobre o assunto. Entrevista Central. Boa noite a vocês que acompanham a Central do Brasil. A nossa entrevistada de hoje é a médica infectologista Ivete Boulos. Ela é coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas de São Paulo. Boa noite, professora. Eu já faço a primeira pergunta. Os casos de violência contra as mulheres estão aumentando no mundo inteiro. Qual a influência da pandemia do coronavírus nesse aumento? Boa noite, Jonas. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês nessa entrevista para falar de um assunto tão importante. Sim, Jonatas, teve um aumento mundial nos países do Oriente, na Europa, na América Latina. Em todos os locais houve um aumento muito grande da violência contra a mulher e também, dentro da violência contra a mulher, do feminicídio. Doutora, então, diante de mais essa diversidade, como a mulher pode quebrar esse ciclo de violência, ainda mais em épocas de isolamento social? A violência contra a mulher é uma situação, uma violência quer seja doméstica, a violência sexual, a violência psicológica, é uma epidemia silenciosa, certo? Há muitos anos e também no mundo inteiro. A violência dói, a violência da mulher contra a mulher, ela não compromete sua mulher, ela compromete a sua família. Houve um número também importante de testemunhos de violência, quer dizer, de crianças que não estão indo à escola, que também estão dentro de casa, certo? Convivendo com essa situação de agressão. E como cada um de nós pode ajudar uma mulher em situação de risco? Para a mulher ser fortalecida e empoderada, ela precisa de ajuda. Ela precisa da ajuda da família, dos vizinhos, dos amigos e principalmente da sociedade com suas políticas públicas para ela a se fortalecer. Então, ela precisa de ajuda, certo? Nós temos vários serviços públicos, nós temos as DDMs, que é as Delegacias da Mulher, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos as casas-abrigos, temos vários serviços públicos com defensoria pública de ajuda para essa mulher. Fica difícil nesse período de pandemia? Fica, João. Por quê? Porque ela não está saindo de casa para poder fazer a sua denúncia. E não são todas as mulheres que têm um computador ou que tenham, certo, o seu celular e que possa usá-la sem estar sendo vigiada pelo agressor. Então, ela precisa pedir ajuda, os vizinhos e os amigos e os familiares precisam ficar atentos, todas as situações. Então, como nós podemos ajudar? Nós todos. Então, se você ouvir um pedido de socorro, se você ouvir uma situação que parece ser uma briga com violência, com gritos, certo? Você tem, certo, que fazer a denúncia. A denúncia pode salvar a vida dessa mulher. Com a sua experiência, a senhora acha que há uma redução do investimento público em políticas para mulheres? Sim, nós tivemos uma pandemia com esses números assustadores. A China mostrou, a Europa mostrou, o Canadá mostrou, a América Latina, a Argentina mostrou, nós mostramos, certo? Não só um número de denúncias, certo? Pelo 180, como também um número de feminicídios que está acontecendo. E onde está a nossa ministra de Política das Mulheres, da Saúde, certo? Onde está a nossa ministra qual é o papel, qual foi o projeto de lei que saiu de apoio para essas mulheres, certo? De tudo, das mulheres desempregadas, das mulheres solo, que perderam o seu emprego e que estão em casa, cuidando dos seus filhos, passando necessidade, tendo que ficar em casa, das mulheres negras, que é um contingente bem maior, dessas mulheres de maior vulnerabilidade social e financeira. Nós agradecemos sua participação, professora. Até uma próxima oportunidade. Espero que na próxima tenhamos boas notícias, Jonatas. Não perca minha esperança. E vale reforçar, denunciar a violência doméstica é uma das formas de conseguirmos salvar vidas. Basta discar 180. E para emergências, não hesite, chame a polícia. Você pode evitar que ocorra mais um feminicídio. A Central do Brasil fica por aqui, mas se você perdeu algum conteúdo esta ou outra semana, corre lá em nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Eu agradeço a sua audiência e lembre-se, ao contrário do que diz Bolsonaro, fique em casa e use máscara se precisar sair. Até segunda-feira.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.